Um novo dia se inicia e eu já quero orar com você, meu irmão, minha irmã, para que a presença de Deus seja a primeira realidade da sua vida hoje. Antes de você correr atrás das preocupações, antes de se perder nas pressas desse mundo, existe uma voz do céu chamando você para parar um pouco e ouvir o que ele tem a dizer. E é por isso que eu te peço. Fica comigo até o final desse vídeo, porque essa palavra vai renovar a sua fé, vai acalmar o seu coração e vai preparar você para enfrentar o dia com a força do Senhor. E já aproveita, deixa o seu like agora mesmo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas que também precisam dessa direção do céu. Deus vai falar contigo hoje. E eu não tenho dúvida de que será poderoso. Há quem acorde já pensando em problemas, contas e aflições, mas a palavra nos ensina que o coração que primeiro se inclina diante de Deus encontra direção. Em Mateus 6,33, Jesus declarou: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é apenas um conselho, é um princípio espiritual. Antes de buscar as soluções humanas, devemos buscar a presença divina. Quando você abre o coração logo pela manhã e fala com Deus, está entregando não só o dia, mas também o governo da sua vida. É como se você dissesse: Senhor, guia os meus passos, segura as minhas mãos e livra-me dos atalhos que parecem bons, mas terminam em destruição. Orar antes de começar o dia é plantar sementes de paz que vão florescer mesmo em terrenos difíceis, porque quem coloca Deus em primeiro lugar nunca termina em último. E é aqui que começa a chave de toda a transformação. O coração humano tem a tendência natural de correr para aquilo que se vê, de buscar as ferramentas visíveis, de confiar nas estratégias humanas. Mas o chamado de Jesus em Mateus 6,33 é radical, é contra a lógica natural, é um convite a inverter a ordem. Antes de qualquer coisa, antes da própria urgência, antes até da necessidade, busque o reino. É como um agricultor que, em vez de correr para colher os frutos, primeiro se ajoelha para preparar a terra. Quem fala com Deus antes de começar o dia está preparando o solo do coração para que a semente da fé floresça ao longo das horas. E você pode até observar quantas vezes o seu dia desandou, não porque as circunstâncias eram impossíveis, mas porque você saiu para enfrentar as batalhas sem se revestir. Paulo, em Efésios 6,11, nos alerta: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Essa armadura não se encontra em lojas, não se compra em mercados. Ela é acessada de joelhos, ela é vestida em oração. Quem fala com Deus antes de sair de casa, sai vestido com couraça de justiça, capacete da salvação, espada do Espírito e escudo da fé. É por isso que alguns enfrentam tempestades e não caem, enquanto outros, com menos vento contrário, já desmoronam. A diferença não está na força própria, mas na dependência daquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. Falar com Deus antes de começar o dia não é ritual vazio, não é uma reza mecânica, é encontro real, é alinhar o coração com o coração do Criador. E esse encontro é tão transformador que muda não apenas a forma como você enxerga os problemas, mas também a forma como os problemas enxergam você. Porque quando você ora, você não muda apenas a sua perspectiva, você muda a atmosfera ao seu redor. Tiago 5,16 declara: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Não é uma questão de eloquência, não é sobre palavras bonitas, é sobre sinceridade e fé. Quando, ainda pela manhã, você derrama o coração diante do Senhor, está ativando forças espirituais que o acompanharão pelo resto do dia. E pense comigo,
Quantas vezes você já saiu de casa sem falar com Deus e voltou pesado, cansado, drenado? E quantas vezes, mesmo com a agenda cheia, você parou para orar e de repente parecia que a graça multiplicava o seu tempo, que a paz guardava a sua mente, que a paciência brotava onde antes só havia irritação? Isso não é acaso, é cumprimento da promessa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. É como se a oração fosse o escudo invisível que segura as flechas que o inimigo lança. É como se fosse o filtro que limpa as águas turvas da ansiedade antes que elas inundem a sua alma. Mas talvez você diga: eu não sei orar bonito, não sei usar palavras certas. Deixe-me dizer uma verdade que liberta. Deus não está interessado em frases bem construídas, Ele está interessado em corações quebrantados. O próprio Jesus ensinou em Mateus 6:7 que não é pela repetição vã que seremos ouvidos. O que o Pai procura são adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4:23. Quando você fala com Deus pela manhã, mesmo que seja com um simples "Pai, cuida de mim hoje", isso sobe como incenso suave diante do trono. Ele não rejeita a oração sincera. Ele não despreza o coração que se derrama. E aqui está um detalhe profundo. Quando você começa o dia falando com Deus, não é apenas uma questão de receber, mas de entregar. Você não só pede direção, mas também se rende à vontade dele. Jesus, no Getsêmani, mostrou isso quando disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Esse é o espírito de quem ora. Reconhecer que existem caminhos que parecem bons aos olhos humanos, mas cujo fim é morte. Provérbios 14:12. Orar antes de começar o dia é, em essência, dizer: Senhor, que a tua vontade prevaleça sobre os meus impulsos. E perceba algo precioso. Toda vez que você decide falar com Deus antes de começar o dia, você está também enviando uma mensagem para si mesmo. Você está dizendo à sua alma: eu não vou viver guiado por ansiedade, eu não vou caminhar segundo os meus próprios planos, eu não vou ser escravo do que os outros esperam de mim. Eu vou viver guiado pelo Espírito. É como o salmista que dizia à sua alma: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus. Salmos 42:11. É um diálogo interno que fortalece. É uma disciplina que liberta. Agora pense no contrário. Quem não fala com Deus antes de começar o dia, acaba falando com as preocupações, negociando com as tentações, dialogando com os medos. E esses são mestres cruéis, que não ensinam nada além de desespero. Mas quem fala com Deus cedo, aprende que até o impossível se curva diante do Altíssimo, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Essa verdade muda tudo. Muda a forma como você trabalha, como você trata as pessoas, como você enfrenta os obstáculos. E aqui cabe uma metáfora poderosa. Orar pela manhã é como ajustar a bússola antes da viagem. Você pode até ter energia, pode até ter disposição, mas se a direção estiver errada, cada passo só aumenta a distância do destino. A oração é o ajuste diário que alinha a sua vida com o propósito eterno. E esse alinhamento não é teórico, é prático, é vivido no detalhe. Quem ora antes de começar o dia não apenas fala de fé, mas anda em fé. E vamos além. Quando você fala com Deus cedo, você também aprende a discernir o que realmente importa. Quantas coisas já pareceram urgentes, mas depois de um tempo você percebeu que eram apenas distrações. A oração te dá clareza, te dá a visão de águia que enxerga além do imediato. Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quem ora pela manhã já começa o dia com a mente voltada para o alto, e isso muda completamente a forma como você encara o que está aí embaixo.
E eu te pergunto, você já experimentou entregar os seus primeiros minutos do dia a Deus e perceber como tudo ao redor ganha novo sentido? Já percebeu como até as coisas simples, o café da manhã, o trajeto até o trabalho, o abraço de um filho, se tornam mais preciosas quando o coração está cheio da presença de Deus? Isso acontece porque a oração abre os olhos da alma. Salmos 119:18 declara: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quem fala com Deus antes de começar o dia, enxerga beleza onde antes só havia rotina, enxerga esperança onde antes só havia desânimo. E não se trata de religiosidade, mas de relacionamento. Não é cumprir obrigação, é desfrutar comunhão. Quando você fala com Deus pela manhã, está aceitando o convite do Pai, que quer caminhar com você, como caminhava com Adão no Éden. É o resgate de uma intimidade que o pecado tentou roubar, mas que Cristo restaurou pela cruz. Senhor Todo-Poderoso, aqui estamos diante da Tua palavra, que nos lembra da prioridade de buscar o Teu reino em primeiro lugar. Queremos declarar que os nossos dias não pertencem ao acaso, não estão nas mãos da ansiedade, não estão sujeitos ao controle do inimigo. Hoje nós decidimos, Senhor, que antes de qualquer voz, queremos ouvir a Tua. Antes de qualquer direção, queremos seguir a Tua. Antes de qualquer decisão, queremos submeter a nossa vontade à Tua vontade. Pai, cobre-nos com a Tua armadura, guarda-nos dos atalhos enganosos, livra-nos das ciladas escondidas. Que o Teu Espírito Santo seja a primeira voz que ressoe em nossos corações a cada amanhecer. Dá-nos ousadia para enfrentar as lutas, paciência para lidar com os processos, humildade para reconhecer os nossos limites e fé para crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Em nome de Jesus, nós consagramos cada manhã diante de Ti e declaramos: nada começará sem antes passarmos pelo Teu altar. Amém. Existem vozes que querem dominar o seu pensamento assim que você desperta. A ansiedade do amanhã, as lembranças do ontem, os medos que insistem em soprar no ouvido. Mas é na oração que você silencia todas elas para ouvir a única voz que importa. Em Isaías 30:21 está escrito: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. Deus fala, mas é preciso parar para escutar. O problema é que muitos vivem tão cheios de barulho que não percebem o sussurro do Espírito. Por isso, quando você fala com Deus antes de começar o dia, o coração se afina como instrumento na mão do Mestre, e até as decisões mais difíceis encontram direção. E é impressionante como o coração humano é vulnerável às vozes ao redor. Basta abrir os olhos que já chegam notícias ruins, cobranças, pressões, obrigações que parecem maiores do que a força disponível. É como acordar em meio a um campo de batalha, onde setas invisíveis são lançadas para desestabilizar a fé antes mesmo que o sol se levante completamente. Mas aquele que dobra os joelhos e fala com Deus logo pela manhã, encontra um abrigo secreto onde a tempestade não consegue penetrar. O salmista disse em Salmo 143:8: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Note que ele não pedia primeiro por vitórias, não pedia primeiro por conquistas, mas pedia por direção. Quem fala com Deus antes de começar o dia, entende que sem a voz divina não há passo seguro, não há caminho estável, não há chão firme para os pés. E se você olhar ao redor, verá que a maioria das pessoas vive prisioneira de vozes que não edificam. A voz da comparação que diz: você nunca será suficiente. A voz da culpa que lembra erros do passado. A voz do medo que paralisa diante do futuro.
Mas a voz de Deus não condena, não paralisa, não diminui. Ela corrige em amor, guia com firmeza e fortalece com graça. Quando Isaías registrou que ouviríamos a voz dizendo: "Este é o caminho, andai nele", ele estava declarando uma promessa eterna. A direção de Deus está disponível para todo aquele que decide aquietar o coração para escutar. E é justamente na manhã, nos primeiros instantes do dia, que essa decisão se torna ainda mais preciosa, porque é ali que se define o tom de todas as outras horas. Quem começa o dia ouvindo o Senhor está plantando alicerces de paz. Quem começa o dia ouvindo apenas as demandas do mundo já inicia sobre terreno instável. É como a parábola de Jesus em Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A oração matinal é essa rocha firme, essa base sólida que sustenta quando os ventos chegam. Mas muitos negligenciam esse momento. Correm para resolver compromissos, mergulham em redes sociais, permitem que mensagens e preocupações ditem o ritmo da alma. E não percebem que o coração vai sendo sufocado pelo barulho, até que já não há espaço para discernir o que vem de Deus e o que vem da carne. Jesus alertou em Lucas 21:34: "Olhai por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações se carreguem de glotonaria, de embriaguez e das preocupações da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço." A oração logo pela manhã é o antídoto contra esse laço invisível que sufoca. Ela tira o peso da preocupação e devolve a leveza da confiança. É lindo perceber que Deus fala em voz mansa. Quando Elias estava exausto e desanimado, o Senhor não se manifestou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas no cício suave e tranquilo. 1 Reis 19:12. Isso revela que a voz de Deus não compete com o barulho externo. Ela se manifesta quando o coração decide calar as outras vozes. E amanhã, antes que os compromissos se multipliquem, é o momento ideal para essa sintonia. Quem ora cedo está escolhendo escutar o sussurro do Espírito antes que o grito do mundo domine. E é aqui que a metáfora do instrumento afinado faz ainda mais sentido. Um violino desafinado pode até produzir som, mas não produz música. Pode até encher o ambiente, mas não toca o coração. Assim também é a vida de quem não fala com Deus pela manhã. Até se move, até faz barulho, mas não produz melodia agradável. Já aquele que ora logo cedo entrega a própria alma nas mãos do mestre afinador, e ele ajusta corda por corda, pensamento por pensamento, emoção por emoção, até que a vida produza uma canção de fé. Você já reparou como as decisões mais difíceis parecem mais leves quando levadas a Deus em oração? É porque a oração não remove necessariamente os dilemas, mas remove o peso de enfrentá-los sozinho. Filipenses 4, 6, 7 diz: "Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Essa paz não é lógica, não depende de circunstâncias, não é fabricada por esforço humano. Ela é fruto da presença divina que se manifesta quando o coração se rende logo pela manhã. E veja que interessante, a oração não apenas muda você, mas também muda o ambiente. Quando você ora, está liberando palavras que atravessam o invisível e geram movimento no espiritual. Apocalipse 8:4 mostra essa realidade. "E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos." Isso significa que nenhuma oração feita ao amanhecer se perde.
Nenhuma palavra sincera cai no vazio. Elas sobem como incenso diante do trono, e o próprio céu se move em resposta. Por isso, meu irmão, não despreze esse privilégio. Antes de se encher com as vozes da ansiedade, escolha se encher da voz do Espírito. Antes de se distrair com lembranças que ferem, escolha ouvir a promessa que cura. Antes de se paralisar pelo medo, escolha caminhar guiado pela voz que diz: este é o caminho, andai nele. Porque quem fala com Deus antes de começar o dia, nunca anda sozinho, nunca fica sem direção, nunca é derrotado pelo barulho do mundo. Antes de sair de casa, você confere se trancou a porta, se pegou a chave, se levou a carteira. Mas quantas vezes você esqueceu de colocar a armadura espiritual? A Bíblia diz em Efésios 6:11: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Quando você fala com Deus antes de começar o dia, é como vestir essa armadura invisível que guarda a mente, o coração e o espírito. O dia pode trazer tentações, armadilhas, más notícias, mas quem se revestiu em oração está protegido pela mão do Altíssimo. E como está escrito no Salmo 91:1-2, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essa é a blindagem que nenhum mal pode atravessar. E quantas vezes, sem perceber, nós saímos para enfrentar a vida com o corpo vestido, mas a alma nua. Vestimos roupas elegantes, mas esquecemos de revestir a mente com a verdade. Conferimos se o calçado combina, mas não calçamos os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Guardamos documentos na carteira, mas não guardamos o coração com o escudo da fé. Essa contradição é uma das maiores causas de quedas espirituais. Preocupar-se mais com o que se vê do que com o que não se vê. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Coríntios 4:18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O invisível é mais real que o visível, porque é nele que estão as batalhas que definem a eternidade, e por isso a oração da manhã é tão vital. Ela não é apenas um ritual religioso, é um ato de sobrevivência. Quando você ora antes de começar o dia, está dizendo: Senhor, eu não quero andar desarmado em um campo de guerra, porque o mundo espiritual não espera você se preparar. Ele já está em movimento desde que o sol nasceu. O inimigo não descansa, as tentações não atrasam, as setas não pedem permissão para serem lançadas. Mas quando você começa o dia em oração, você se torna como o soldado que nunca vai à linha de frente sem o seu uniforme, como o viajante que nunca pisa no deserto sem água, como o piloto que nunca levanta voo sem revisar os instrumentos. É questão de vida ou morte. É questão de estar de pé ou de ser derrubado. A armadura espiritual não é visível aos olhos humanos, mas é real diante do mundo espiritual. O capacete da salvação protege a mente contra pensamentos de derrota e condenação. A couraça da justiça guarda o coração contra acusações e sentimentos de indignidade. O cinturão da verdade sustenta a alma contra as mentiras que tentam desviar. O escudo da fé apaga os dardos inflamados de dúvida e medo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, dá autoridade para resistir e contra-atacar. Os calçados da paz mantêm os passos firmes, mesmo em caminhos de conflito. Quando Paulo escreve em Efésios 6, ele não descreve metáforas distantes, mas uma realidade prática para cada crente que entende que a vida é um campo de batalha. E talvez você pergunte: mas por que preciso dessa armadura se Deus já está comigo? Porque a presença de Deus não elimina a guerra, mas garante a vitória. Ele é o general que guia,
mas espera que o soldado esteja pronto. Jesus disse em João 16:33: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A promessa não é ausência de luta, mas presença de vitória. Só que essa vitória se manifesta quando o crente se posiciona. É como um exército bem treinado. Não basta ter o comandante, é preciso que cada soldado esteja atento, equipado, vigilante. O Salmo 91 reforça essa verdade com imagens poderosas. Habitar no esconderijo do Altíssimo é mais do que visitar ocasionalmente, é viver na dependência diária. Descansar à sombra do Onipotente é confiar que mesmo quando o sol das provações esquenta, existe uma sombra de proteção. Declarar, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, é fazer da fé um escudo verbal que repele a incredulidade. E tudo isso começa pela oração da manhã, quando você se posiciona e diz: Senhor, antes de enfrentar o que não sei, eu me escondo em Ti, que tudo sabes. E repare, as ciladas do inimigo não são sempre óbvias. Muitas vezes vêm disfarçadas de oportunidades, de desejos aparentemente inofensivos, de atalhos sedutores. É por isso que Paulo usa a palavra ciladas, armadilhas escondidas, preparadas para capturar distraídos. Sem oração, o coração se torna presa fácil, porque não há discernimento. Mas quem fala com Deus, antes de começar o dia, recebe sensibilidade espiritual, como um radar que detecta o que os olhos não veem. É o Espírito Santo soprando. Não vá por aí, não aceite essa proposta, não confie nessa aparência, não se renda a essa tentação. E aqui está a beleza do Salmo 91. Não se trata apenas de proteção contra ataques, mas também de descanso. É possível viver no meio da batalha sem perder a paz, porque o descanso não depende da ausência de inimigos, mas da certeza de que a presença de Deus é maior do que qualquer ameaça. É por isso que o salmista declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91:7. Essa não é arrogância, é confiança. Não é presunção, é fé. E essa fé é nutrida todas as manhãs, quando o crente decide se revestir da armadura invisível. Muitos cuidam de sua saúde física com disciplina, alimentam-se bem, fazem exercícios, tomam vitaminas. Outros cuidam da aparência externa com zelo, roupas alinhadas, perfumes caros, cuidados estéticos. Mas quantos negligenciam a alma, que é a parte mais preciosa e eterna? A oração matinal é a vitamina do espírito, é o alimento da fé, é o perfume que exala no caráter ao longo do dia. Quem jejua sem orar enfraquece, quem trabalha sem orar se desgasta, quem luta sem orar se exaure. Mas quem fala com Deus antes de começar o dia pode até enfrentar as mesmas lutas, mas não enfrenta com a mesma fragilidade porque está firmado em algo maior. Pense nisso. De que adianta sair de casa com o celular carregado, mas a alma descarregada? De que adianta ter a agenda cheia de compromissos, mas o coração vazio da presença? De que adianta conquistar metas, mas perder a paz no processo? Jesus mesmo disse em Marcos 8:36, pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que dá sentido às vitórias externas é a vitória interna, conquistada quando o coração se ajoelha e busca a Deus antes de enfrentar o mundo. É por isso que os grandes homens de fé da Bíblia tinham esse hábito. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte. Daniel 6:10. Davi buscava o Senhor pela manhã e à noite. Salmo 55:17. Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, levantava-se de madrugada para orar. Marcos 1:35. Se eles que foram colunas de fé não negligenciavam a oração, quem somos nós para achar que podemos viver sem ela? E se você quer uma imagem clara, imagine-se colocando a chave na porta, pronto para sair, mas percebendo que esqueceu a armadura. Sair sem oração é como andar descalço,
em um campo cheio de espinhos, como atravessar um rio caudaloso sem colete salva-vidas, como entrar em batalha sem escudo. É expor-se desnecessariamente ao perigo. Mas quando você ora, o invisível se torna real, e a paz que vem de Deus guarda cada passo. Você não sabe o que vai acontecer nas próximas horas, mas Deus já sabe. A vida é cheia de imprevistos, uma ligação que muda os planos, uma notícia inesperada, um desafio que aparece sem aviso. Mas quem começa o dia em oração já entra preparado para o que ainda nem chegou. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Note que não é a ausência de problemas que garante a paz, mas a presença de Deus. Por isso, falar com Ele antes de começar o dia é como carregar a reserva de força que sustenta mesmo quando o peso do mundo tenta esmagar. E é justamente aqui que muitos tropeçam. Acordam acreditando que têm o controle de todas as coisas, que a agenda organizada será suficiente, que a experiência já adquirida bastará para lidar com o que vier. Mas o inesperado é parte da vida, e nenhum planejamento humano é capaz de antecipar todas as variáveis. É nessa brecha que a ansiedade tenta se infiltrar, e é nessa mesma brecha que a oração constrói muros de proteção. Porque quando o coração se inclina diante de Deus ao despertar, não apenas se prepara para o que sabe, mas também para o que ainda desconhece. A oração é como a lâmpada que ilumina a estrada, mesmo antes da curva. É por isso que Paulo foi enfático: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele não disse para não sentir, não disse que os problemas desapareceriam, não prometeu dias sem lágrimas. O que ele disse foi: não deixem que a ansiedade governe, não entreguem o coração ao medo. Ao contrário, apresentem tudo a Deus. E aqui está o segredo: a oração não é apenas um pedido de ajuda, é um ato de transferência. Quando você ora pela manhã, você pega o peso que estava sobre os ombros e o coloca diante do altar. É como se dissesse: Senhor, eu não sei o que me espera hoje, mas sei que nada me espera sem que o Senhor já tenha visto antes. E essa transferência gera a promessa do versículo seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Essa paz não é lógica. Ela não depende de relatórios positivos, de diagnósticos favoráveis, de notícias animadoras. Ela é sobrenatural, vem de cima, flui do trono. Por isso Paulo usa a palavra excede, vai além, ultrapassa, rompe as barreiras da razão. Essa paz não pode ser fabricada por meditação humana, nem comprada por terapias terrenas, porque sua origem é celestial. Mas essa paz não se manifesta em corações desatentos, que correm pela vida sem dobrar os joelhos. Ela é fruto da oração, do diálogo com o Pai, da entrega logo pela manhã. Quem fala com Deus cedo abre a porta para que essa paz entre e faça morada. É como a chave que gira a fechadura da alma, permitindo que o príncipe da paz sente-se à mesa do coração. E uma vez que ele se assenta, nenhuma tempestade é capaz de desalojá-lo. E pense bem, quantas vezes o seu dia foi destruído por algo que não estava no script? Uma mensagem inesperada, uma palavra dura, uma perda que cortou fundo. Você não previa, mas Deus já sabia. E se Ele sabia, também já tinha preparado consolo, direção, sustento. A oração não evita que surpresas aconteçam, mas garante que você não será destruído por elas. É como o barco que, mesmo no meio do mar agitado, permanece estável porque a âncora está firmada no fundo. A oração é essa âncora que prende a alma em Deus. E como precisamos dessa âncora, porque o mar da vida é instável. Ora o vento sopra a favor, ora sopra contra.
Ora o céu se mostra limpo, ora escurece sem aviso, ora o porto parece próximo, ora desaparece no horizonte. Mas quem fala com Deus antes de começar o dia não navega ao acaso. Tem bússola, tem direção, tem segurança. Mesmo que as ondas sejam altas, a paz guarda o coração. E perceba que Paulo usa a palavra guardar. Essa paz não é passiva, ela é ativa. Ela é como um sentinela que vigia a mente e o coração. Quando pensamentos de medo tentam entrar, a paz se coloca como muralha. Quando dúvidas tentam ocupar espaço, a paz se ergue como escudo. Quando lembranças dolorosas querem dominar, a paz se impõe como fortaleza. Ela não permite que o caos assuma o controle, porque o controle já foi entregue a Deus pela oração. E isso nos leva a uma grande verdade. Quem não ora se torna vulnerável ao inesperado. Vive refém das circunstâncias, escravo das notícias, dominado por emoções. Mas quem ora, ainda que o inesperado venha, permanece firme. Não porque é forte, mas porque a sua força está em Deus. Como disse o salmista no Salmo 46, 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. É essa confiança que nasce quando o coração fala com Deus pela manhã. E se você observar, vai perceber que muitos carregam uma reserva de ansiedade como se fosse um combustível ruim sempre prestes a queimar. Mas a oração nos dá uma reserva de força, de esperança, de paz. Ela não remove a tempestade, mas muda a postura do coração diante dela. É por isso que pessoas de fé conseguem sorrir em meio às lágrimas, conseguem descansar mesmo sem respostas, conseguem permanecer de pé quando todos ao redor desmoronam. Não é porque são melhores, mas porque aprenderam a começar o dia em oração. E talvez alguém pergunte, mas como orar pela manhã se tantas vezes estou cansado, sem palavras, sem disposição? A resposta é simples, ore mesmo assim. Deus não exige eloquência, Ele exige sinceridade. Não é o tamanho da frase que move o céu, é a fé contida nela. Um simples Senhor, esteja comigo hoje pode abrir portas maiores do que discursos longos sem fé. O que importa é a entrega. E aqui está uma revelação. A oração da manhã é também um ato de humildade. É reconhecer: eu não sei o que me espera, mas sei que dependo de Ti. É admitir que a autossuficiência é uma ilusão, que a força humana tem limites, que o conhecimento não prevê tudo. É como entregar o volante a alguém que conhece todas as estradas, enquanto você ainda nem consegue enxergar a curva à frente. Por isso, meu irmão, não despreze esse privilégio. Falar com Deus antes de começar o dia é investir na eternidade, é preparar o coração para resistir ao imprevisível, é permitir que a paz guarde as emoções contra os ataques invisíveis. Você pode até não saber o que o hoje guarda, mas pode ter certeza de quem guarda você. Senhor amado, neste momento nós levantamos a nossa voz e entregamos diante de Ti o início de cada dia. Pedimos que a Tua presença seja a primeira realidade a encher os nossos pensamentos quando despertarmos. Guarda-nos do engano de colocar as urgências humanas acima da Tua vontade. E dá-nos sabedoria para buscar primeiro o Teu reino. Reveste-nos com a Tua armadura, Senhor, para que possamos enfrentar as ciladas, resistir às tentações e caminhar em santidade. Que a Tua voz seja mais forte do que o barulho das preocupações e que a Tua paz, que excede todo o entendimento, seja o escudo que guarda os nossos corações. Pai, declaramos que nada começará sem antes passarmos pela Tua presença. Hoje decidimos falar contigo antes de falar com o mundo, e em Ti confiamos que todas as coisas cooperarão para o bem. Em nome de Jesus,
Amém. E é a partir dessa oração que precisamos entender a profundidade de começar o dia com Deus. Porque o amanhecer não é apenas o nascer de um novo sol, é a inauguração de uma nova oportunidade de viver segundo a vontade do Criador. A cada manhã, Deus nos dá não apenas o fôlego de vida, mas também a chance de recomeçar, de alinhar o coração ao dele, de buscar a sua vontade acima das nossas pressões humanas. O problema é que muitas vezes acordamos já dominados pela pressa. Mensagens para responder, contas para pagar, compromissos para cumprir. Mas quando escolhemos colocar a presença de Deus como a primeira realidade do dia, o caos perde o poder de governar. Jesus foi claro em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo não é apenas uma recomendação piedosa, é um princípio que redefine prioridades. O mundo grita para que você corra atrás das coisas, mas Jesus ensina a correr primeiro para os braços do Pai. Quem busca a Deus em primeiro lugar não perde tempo, ganha tempo. Não perde oportunidades, conquista as melhores. Não vive no desespero, vive em confiança. E observe como a oração que fizemos aponta para algo fundamental. Precisamos pedir que Deus nos guarde do engano de colocar as urgências humanas acima da sua vontade. Quantas vezes nos iludimos acreditando que aquilo que é urgente também é importante? Quantas vezes deixamos de orar porque havia algo que não podia esperar? Mas a verdade é que nada é mais urgente do que a presença daquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. O inimigo conhece essa fraqueza e tenta nos distrair com pressas, compromissos e demandas. Mas a sabedoria está em perceber que o verdadeiro equilíbrio está em se ajoelhar primeiro. E a oração continua pedindo: reveste-nos com a tua armadura, Senhor. Essa é a lembrança de que a vida não é apenas uma sequência de compromissos humanos, mas um campo de batalha espiritual. Paulo nos alertou em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a luta que enfrentamos não é visível, mas é real. E só vence quem está revestido da armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, os pés calçados com o evangelho da paz. Quem ora pela manhã está se preparando não apenas para enfrentar homens, mas para resistir às forças do mal que se levantam de forma sutil e silenciosa. E é impressionante como a oração verdadeira coloca ordem dentro de nós. Veja o que foi dito: que a tua voz seja mais forte do que o barulho das preocupações. Isso é crucial, porque o coração humano é um campo onde várias vozes disputam espaço. A voz da ansiedade, a voz do medo, a voz do passado, a voz das circunstâncias. Mas quando falamos com Deus pela manhã, damos espaço para que a sua voz seja a primeira a ecoar. E quando a voz dele ecoa, todas as outras se calam. Isaías 30:21 nos lembra: os teus ouvidos ouvirão a palavra que vem atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. É essa voz que precisamos ouvir antes de qualquer outra. É ela que define o rumo certo. E então, a oração pede: que a tua paz, que excede todo o entendimento, seja o escudo que guarda os nossos corações. Isso nos leva novamente a Filipenses 4:6-7, onde Paulo declara que a paz de Deus guarda mentes e corações. Essa paz é diferente da paz do mundo. A paz do mundo depende de ausência de problemas. A paz de Deus depende da presença dele.
A paz do mundo acaba quando chegam más notícias. A paz de Deus cresce justamente quando as más notícias chegam, porque não está baseada em circunstâncias, mas em promessas. E a oração encerra dizendo: hoje decidimos falar contigo antes de falar com o mundo. Que decisão poderosa, porque muitas vezes o primeiro diálogo do dia não é com Deus, mas com o celular, com o relógio, com as demandas. Mas quando escolhemos inverter essa lógica, colocamos nossa alma no caminho certo. O salmista disse em Salmo 5:3: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Esse é o padrão, antes de tudo, falar com Deus. E quando terminamos essa oração declarando: em Ti confiamos que todas as coisas cooperarão para o bem, estamos nos apoiando na promessa de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a confiança que nasce de uma vida de oração. Ainda que o inesperado aconteça, ainda que as notícias sejam duras, ainda que as lágrimas caiam, há uma certeza de que no final tudo será tecido pelas mãos do Pai para o bem daqueles que confiam nele. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Se você ficou comigo até aqui, eu quero te agradecer de todo o coração por ter dedicado esse tempo para ouvir a palavra e buscar junto comigo a presença de Deus. Eu creio que essa mensagem falou com você, porque não veio de mim, mas da própria palavra do Senhor, que é viva e eficaz. E se tocou a sua vida, se trouxe paz, esperança ou renovação, eu peço que você compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mesma palavra. Muitas vezes, uma simples mensagem pode ser o abraço de Deus na vida de alguém que já estava pensando em desistir. Então, não guarde só para você. Se Deus falou com você hoje, seja instrumento para que Ele fale também com outros. E antes de sair, já se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais corações. E não esquece, continue aqui comigo, porque na sua tela já vai aparecer um novo vídeo preparado com muito carinho para fortalecer ainda mais a sua fé. Clica e assista, porque eu tenho certeza que Deus vai continuar falando poderosamente com você. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.